1 João 4,19. Diz assim: o apóstolo João afirmou: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Os irmãos podem se assentar. Bom, então o apóstolo João, ele afirma aqui no versículo 19 que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Esse capítulo vai falar do amor enquanto virtude teologal, ou seja, a virtude que nos liga a Deus, e vai tratar da questão do amor como sendo o vínculo da perfeição, ou seja, aquilo que nos vincula ao processo de santificação. Sem o amor não há santificação, pode ter certeza disso. Há necessidade do amor em nossas vidas para que a gente possa chegar a, pelo menos, começar o processo de santificação na nossa vida. E há também uma terceira questão nesse texto que trata da essência e natureza de Deus. Uma das suas principais características, é um dos principais atributos de Deus, que é o amor. Deus é amor, e por isso ele tem um amor incondicional por nós, e por isso a Escritura diz que ele não nega a si mesmo quando nos ama. Bom, então por que nós estamos tratando a partir do versículo 19, que diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro? Porque, irmãos, o nosso amor, nós enquanto seres humanos, nós temos um amor deturbado. O nosso amor está adoecido, está contaminado. Existe um vício que está distorcendo o nosso amor. Esse vício pode ser chamado de filáusia. Eu estou usando esse termo grego porque eu não encontrei uma palavra em português para explicar o que é esse vício. Filáusia está ligada a um tipo de filia. É um tipo de amor, é um tipo de amizade. No entanto, é um amor adoecido, infectado. Por quê? Ele é um amor que ama para ser amado. É aquele cristão que quando faz alguma coisa por alguém, está fazendo porque na verdade está esperando alguma coisa em troca. Mas o problema é que esse vício ele não fica só por aí. Não é só um problema em relação ao seu próximo. É um problema também em relação a Deus nosso Senhor. Porque aí nós vamos incorrer no farisaísmo, no legalismo, no pelagianismo que nós tratamos ontem. Ou seja, vamos tratar primeiro da filáusia em relação aos seres humanos, esse amor adoecido em relação ao nosso próximo. Muitas pessoas tentam agradar a todo mundo porque querem ser pessoas aceitas. Então a pessoa tenta agradar os amigos, tenta agradar a família, tenta agradar a esposa, tenta agradar os filhos. E isso gera uma série de problemas na nossa vida. Porque, na verdade, a palavra de Deus nos ensina que o nosso relacionamento com o nosso próximo, ele deve ser baseado, primeiro, no amor ágape. Estou usando agora outro termo grego, você só vai encontrar na Bíblia em grego. A palavra ágape é amor, em português, porém, é um amor puro. É um amor incondicional. E é um amor que, por ser incondicional, ele não pede nada em troca. Simplesmente a pessoa ama. E pronto, acabou.
A pessoa não está esperando nada em troca daquele amor. Então a filáusia é o contrário disso. A pessoa ama porque ela espera algo da outra pessoa. Então, quando, por exemplo, um pai ou a mãe não quer desgostar o seu filho ou a sua filha, ele acaba não impondo certos limites, com medo de perder o amor daquele filho ou daquela filha. Tem medo de perder o amor e aí, não, eu acho que se eu impor aqui alguns limites, eu vou acabar perdendo o amor do meu filho, o amor da minha filha. Mas qual é a consequência disso? Você vai ter filhos inconsequentes. Como diz Salomão lá em Provérbios, serão filhos que lhe envergonharão no futuro, quando não se lhes impõem limites. Eles vão fazer vergonha. Então, é um amor em que você termina fazendo coisas que você não deveria fazer. Por quê? Porque você espera ser amado. Quando, por exemplo, um filho, ele faz coisas para a sua mãe, pensando que dessa maneira ele vai agradar a sua mãe. Ele faz esperando que a sua mãe o ame. Mas tem um pequeno detalhe. Mesmo que ele não fizesse, a mãe o amaria do mesmo jeito. Porque o amor de mãe é um dos amores que mais se parece com o amor ágape. É um dos que mais chega perto. Então, ela amaria esse filho de qualquer forma, mesmo que ele não fizesse nada. Mas o filho não entendeu isso. Então ele age por filáusia e não pelo amor ágape. Quando uma pessoa, por exemplo, age com altruísmo, uma pessoa que se doa, por exemplo, a cuidar dos pobres e doentes, muitas vezes se faz isso porque a pessoa espera um certo reconhecimento. É como o crente que procura ser santo e dar exemplo, e procura demonstrar que está fazendo a coisa certa enquanto as outras pessoas estão fazendo as coisas erradas, e que na verdade o crente não está percebendo, ele tem que tomar cuidado com isso. Ele está fazendo isso por vaidade e não por amor. É mais ou menos assim: Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a palavra, eu estou me vestindo da forma correta, eu estou comendo da forma correta, eu estou falando as coisas certas, eu estou frequentando os lugares certos, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou todo direitinho. Me ame. Agora o Senhor vai me amar. É um direito meu. Pensar assim é não entender o amor de Deus. Vamos retomar o que a gente tratou ontem a respeito do pelagianismo. O que é o pelagianismo? É uma heresia que afirma que o ser humano é capaz de se salvar pelos seus próprios esforços, sem a necessidade da graça divina. Ou seja, se eu me esforçar muito, eu vou conseguir me salvar. Isso é uma heresia. Por quê? É simplesmente impossível você se salvar sem a participação da graça de Deus na sua vida. É impossível. E o grande problema das pessoas pensarem que vão conseguir viver sem pecar é que elas vão se esforçar muito e vai chegar num dado momento da sua caminhada que você vai pecar porque você é pecador, você está contaminado pelo pecado. E o que vai acontecer então? Uma grande e terrível decepção. A pessoa se decepciona consigo mesma. E isso vai fazer com que a pessoa
caia em vários outros vícios. A pessoa vai cair, por exemplo, no vício da pusilanimidade e no vício da assídia. A pusilanimidade é uma falsa humildade. A pessoa reconhece que é pecador, que é limitado, mas a pessoa pusilânime, ela não tem esperança de que ela vai conseguir alcançar a salvação. E por não ter esperança, ela desiste. A pessoa acha, ou passa a achar, que não vale a pena. No momento que você cai no pecado, você passa a pensar que não vale a pena você se esforçar para ser santo, que não vale a pena você se esforçar para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque afinal eu vou pecar de novo, então não vou conseguir me salvar mesmo. Então, não vale a pena. Isso é a pusilanimidade. E leva a pessoa também à assídia, que é um vício em que a pessoa olha para a santidade e a enxerga como uma coisa difícil, uma coisa distante, inalcançável. Tão difícil, mas tão difícil que é melhor desistir do que tentar. Está longe demais da minha realidade. E aí nós entendemos ontem que o pelagianismo é uma heresia, justamente por levar as pessoas à vaidade de pensarem que elas conseguirão ser salvas sem a graça de Deus. E então, como é que nós conseguimos vencer a filáusia? Você consegue vencer a filáusia, primeiramente, através da virtude teologal da fé. Você tem que ter fé. Ok, isso aí eu sei. Fé em quê? Fé que Deus vai fazer o quê? Não é fé que Deus vai fazer, é fé que Deus fez. O quê? 1 João 4:19. Ele nos amou primeiro. É ter fé que Ele nos amou do jeito que somos, cometendo os pecados que cometemos. Como é que a gente poderia não amar alguém que nos amou assim? Alguém que não levou em consideração o nosso período de ignorância. Alguém que não levou em consideração até quando a gente pecou inconscientemente e Ele continuou nos amando. Vou repetir o que eu disse ontem. Deus continua amando essas pessoas que saíram da igreja e que estão lá no mundo se prostituindo, usando droga, bebendo cachaça, farrando. Deus continua amando essas pessoas do mesmo jeito de que quando essas pessoas, na época que eles não eram da igreja ainda e que nunca tinham ouvido falar no Evangelho, eles continuam sendo amados do mesmo jeito por Ele. E quando a gente fala uma realidade como essa, muitos podem estar pensando, irmão, você não deveria pregar isso. Assim não. Era para dar uma ajeitadinha nisso aí. Porque se já tem gente que não está se comportando, sabendo que Deus é justo, imagine você dizendo que Deus nos ama de todo jeito e a qualquer custo. Aí é que as pessoas não vão se comportar mesmo. Ô filhote de fariseu, quer ser mais sabido que Jesus Cristo? Quer saber mais do que Ele? Esse é o Evangelho da forma que Jesus pregou. Eu acho interessante, se você prestar atenção, Jesus nunca se revoltou. Ele pregava para ladrão, para prostituta, para político. E você não vê Jesus dizendo palavras duras com esse pessoal. Mas quando ele vai tratar com o pessoal religioso,
Aí ele desce a palavra: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por quê? Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam no mundo, no pecado, elas já tinham desistido de Deus. Mas os fariseus, eles pensavam assim: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo, cumpro todas as minhas obrigações, uso largos filactérios, me ame, eu mereço ser amado. Por isso que Jesus não gostava. Era como se ele fizesse dar um croque na cabeça desse camarada e dizer: acorda, que o amor que eu tenho por vocês não tem nada a ver com o que você está fazendo. O meu amor é incondicional, e o seu amor deixará de ser uma filáusia e passará a ser ágape quando você entender que você ama a Deus sobre todas as coisas, porque Ele já te amava antes, mesmo você sendo o traste que você é. Que você está devolvendo o amor que Ele já te deu sem pedir nada. Quando você entender isso, você vai conseguir amá-lo de verdade. Enquanto você estiver pensando que as coisas que você faz é para Deus te amar, você não entendeu nada. Você tem que entender que as coisas que você faz é porque você o ama, porque Ele já te amou primeiro. Você está demonstrando o retorno que Ele já te deu. Por isso João diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. E quando eu escuto uma mensagem como essa, que essa é a mensagem do Evangelho, eu vejo: meu Deus, meu Jesus Cristo, como eu sou ingrato. E aí eu tenho vontade de amar a Deus trocentas vezes mais, e de me esforçar muito mais. Uma pessoa que não é convertida, quando escuta uma mensagem como essa, então eu vou viver no pecado, que Deus me ama de todo jeito. Ou seja, o amor de Deus não está nele. Ele não conseguiu entender o que é o amor de Deus. Deus o ama, mas ele não recebeu esse amor. Ele não aceitou. Volta lá para o versículo 7. 1 João 5:7. 4:7, perdão. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós estamos falando aqui do amor ágape. Um amor que já foi restaurado. Um amor novo. Um amor ligado a Deus. Ele diz que o amor é de Deus. Depois ele diz que qualquer pessoa que ama é nascido de Deus. Qualquer pessoa que ama com amor ágape. Não é qualquer pessoa que ama com filáusia. Quem ama com amor ágape. Quem ama porque foi amado. Quem ama porque está devolvendo o amor que recebeu. Quem ama porque entende que Deus o ama incondicionalmente. Então o crente que está ali se esforçando, se esborrachando para fazer a vontade de Deus, para cumprir com os mandamentos, e quando ele peca, ao invés de você ficar com vergonha de Deus, fugindo da igreja, fugindo de trabalhar para Deus, porque eu pequei, eu errei, no momento que você pecar, caia de joelho nos pés de Jesus, porque Jesus nunca deixou de te amar. E devolva a Ele esse amor, confessando o seu pecado, arrependendo-se, mostre que você o ama. Mostre que Ele fez bem, que valeu a pena Ele ter te amado.
Senhor, eu errei, mas valeu a pena o Senhor ter me amado. Eu estou arrependido. E levanta e começa tudo de novo. Faça jus a esse amor. Um amor perfeito, que nunca voltou atrás. Jesus nunca voltou atrás um instante. Lembre de todos os pecados que você praticou até o dia de hoje. Nenhum desses pecados fez ele voltar atrás no amor dele por você. Nenhum deles. Pode ter certeza disso. Você crê? Você tem fé nisso? Precisa de fé. Ninguém tem como provar amor a seu ninguém. Os romancistas têm um negócio de escrever nos seus textos que as mulheres pedem ou pediam prova de amor. Nada provará amor. Qualquer coisa que alguém faça por outro, esse amor só será verdadeiramente sentido se a pessoa amada acreditar que é amada. Você precisa crer que é amado. Se você não crer, você não vai sentir o amor. Então você tem que ter fé em Deus que Ele te ama. Independentemente de qualquer coisa. E isso te dará forças para você continuar até o fim. Porque eu sei que apesar dos pesares, Deus vai continuar do meu lado. Entende por que é que nós somos contra a pena de morte? Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Ah, mas o cara cometeu um erro terrível. Ele não tem mais condição de conviver em sociedade. Não, tudo bem. Tudo bem, se ele não tem condições de conviver em sociedade, então que dê a ele uma prisão perpétua. Bote ele para trabalhar, bote ele para sustentar e que ele fique para sempre lá na gaiolinha. Mas não mate. Não mate. Porque um dia um crente pode bater naquela cela e mostrar para ele o amor de Deus que ele não sabia que era assim. Ora, vamos ser honestos. Nós sabíamos que era assim? Vamos ser honestos. Você sabia que Deus lhe amava a qualquer custo? E mesmo você fazendo o que você fez há poucos dias atrás, o que você pensou, o que você falou, o que você fez às escondidas quando estava só você, aquela coisa que você guardou no seu coração que não era para ter guardado, e que você sabia que aquilo ali estava te afastando de Deus. Passava pela sua cabeça que a intensidade do amor de Deus por você não diminuiu 1 milímetro por causa daquele pecado? Que a intensidade do amor dele continuou o mesmo, perfeito, imutável. E aí ele diz, no versículo número 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, você só consegue dar aquilo que você tem. Eu só tenho o amor de Deus na minha vida se eu crer que Ele me ama. Se eu não crer que Deus me ama, eu não tenho amor na minha vida. E se eu não tenho amor na minha vida, eu não consigo amar as pessoas. Vamos ser bem sinceros mesmo. Você já parou para pensar o quanto nós somos egoístas? Que quando a gente está fazendo um negócio, a gente está pensando no melhor para nós. E às vezes a gente diz que está fazendo bom para os dois, mas na verdade, o máximo que a gente puder puxar para cá, a gente puxa. Vamos ser honestos. Vamos ser bem sinceros. Que aquele altruísmo, até quando você está fazendo um bem para alguém, você está fazendo, pensando que fazendo aquilo você será amado, as pessoas vão lhe amar, as pessoas vão gostar de você porque você está fazendo aquilo. Isso é finócio, isso é farisaísmo, isso é pelagianismo, isso é salvação pelas obras.
Isso não é a fé genuína na salvação pela graça de Deus. Quando a gente faz alguma coisa pela obra, vou fazer isso aqui para ajudar a igreja. Chega a ver aquele friozinho na barriga. Eu não estou ouvindo, estou ajudando a igreja. Estou parecendo aqui uma boa moça, um bom moço. Vaidade. Ou a pessoa que vai orar e que por acaso deixa a porta entreaberta, porque alguém pode abrir sem querer e pegar você orando. Pegar você de joelho, levantar a cortina e ver. E a pessoa vê, você percebe que viu aí que a emoção aumenta. Que alguém está vendo você orar. E tem gente que ainda capricha mais na oração. Quando alguém, camarada, percebe que alguém chegou em casa, é que o cara, glória a Deus, aí que dá uma caprichada mesmo na oração, que é para a pessoa que chegou perceber que a pessoa estava orando. Filáucio, farisaísmo, pelagianismo, salvação pelas obras. Vai dar. João diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, vamos dizer o contrário agora. Aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu amo porque eu sei quem é Deus. E se eu sei quem é Ele, eu sei que Ele me ama, mesmo do jeito que eu sou. Então, por causa disso, eu amo. Porque eu sei que sou amado por Ele. Eu faço o que é bom, o que é justo, o que é certo, o que é santo, o que é agradável a Deus, porque Ele me deu a salvação e como eu sou agradecido a Ele por isso. Eu não sei como pagar, eu não sei o que eu poderia fazer para agradecer por essa tão grande salvação, que eu não merecia, mas Ele me deu mesmo assim. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que por Ele vivamos. O amor do Senhor Jesus Cristo por você não foi só de conversa. Ele provou que te ama. Ele desceu do trono da glória, Ele veio em carne. Ele morreu no teu lugar, Ele pagou os teus pecados. Ele provou. O amor não consiste em sublimidade de palavras. O amor é ação. Está entendendo agora por que é que Tiago diz na carta dele que a fé sem as obras é morta? Que você precisa viver a palavra para mostrar a sua fé a Deus. O mesmo acontece com o amor. Se você ama, você cumpre com os mandamentos. Por que você acha que Jesus disse que aquele que guarda os seus mandamentos, o amor dele permanece nessa pessoa? Porque a pessoa que guarda os mandamentos de Deus com toda a fé, com todo o coração, está fazendo isso porque ama a Deus de verdade. Ninguém consegue fingir por muito tempo. Ele diz no versículo 10: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. João está dizendo: olha, esteja consciente de que a iniciativa não foi sua. A iniciativa foi completamente de Deus. Quem é tu? A iniciativa da tua salvação foi de Deus. Deus te amou. Deus criou o plano de salvação e Deus executou o plano. Ele veio em carne, Ele pagou os teus pecados, Ele fez tudo. Enquanto isso, onde é que você está? Bom,
Quem vivia naquela época estava pecando. Quem estava para nascer, estava esperando nascer para começar a pecar. Então isso quer dizer que a nossa salvação não é por mérito nosso. Qual é o problema do maniqueísmo e do donatismo? São duas heresias que aconteceram logo no primeiro século do cristianismo. O maniqueísmo dizia que o universo é regido por duas forças, a do bem e a do mal, e que essas duas forças viviam brigando, e que as pessoas, que o mal estava no que era material e o bem estava no que era espiritual. Então isso quer dizer que o mal estava contido na carne. E aí, por consequência desse raciocínio, que era que eles faziam? Proibia de comer carne, proibia de casar, de ter relações sexuais com a esposa. Chegava até o ponto de dizer que a pessoa não deveria beber água limpa, não deveria beber água fresca, porque senão daria um prazer sensual beber água fresca. E a pessoa deveria então beber a água meio turva, meio suja, para não ter o prazer de beber água. Tinha que cortar todos os prazeres da carne. Todos. E o donatismo dizia que a igreja era para ser formada só por pessoas santas. Só por pessoas que se esforçassem ao máximo para não pecar. E que se uma vez pecasse, essa pessoa tinha que ser expulsa da igreja. Feio o negócio. E que uma pessoa que pecasse e que se arrependesse, não deveria ser aceita de volta na igreja. Donatismo. Está entendendo aí a raiz do problema, onde é que está? O pensamento humano, ele não consegue entender a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. A mente humana não consegue entender. O ser humano quer pensar Deus como ele pensa o homem. Irmãos, Deus não tem as limitações que nós temos. Deus não tem. É por isso que a gente tem que ter fé. Que ele disse que é a verdade. Amém. Glória a Deus. Ele disse que eu me iria morrer. Pronto, acabou. Eu creio. Aí muito crente passa séculos perdendo Santa Ceia. Por quê? Porque ele é donatista, ele é uma heresia, eu ouvi falar. O camarada pensa que tem que estar tudo certinho. Maniqueísmo, isso mesmo. Tem que estar tudo certinho. A carne tem que estar subjugada, eu não posso ter cometido nenhum erro, nenhum pecado e tal. Mas peraí, então por que a palavra de Deus diz: confessai vossos culpas uns aos outros? Por que a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça? Por que Ele disse isso? Porque Ele nos ama incondicionalmente. E Ele quer que a gente confesse. Quem mais quer nos purificar dos nossos pecados é Ele. Você acha que Ele não quer o suficiente, não? Ele morreu. Você quer uma prova maior do que essa? De que Ele é o maior interessado em purificar os teus pecados? Ele é o maior interessado. E tudo que você tem que fazer é ter fé suficiente, é acreditar suficientemente que Ele te ama tanto que Ele quer te perdoar. Ou um negócio difícil para algumas pessoas, né? Não, Deus não me ama não. Eu tenho que fazer por onde Ele me amar. Eu tenho que fazer a coisa certa, eu tenho que me ajeitar, eu tenho que me corrigir, senão Deus não vai me amar. Está entendendo como é que funciona a mente humana? Que é diferente da mente de Deus. E aí ele diz
no versículo de número 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Está vendo aqui de onde é que é o exemplo? Se Deus nos amou dessa maneira, incondicionalmente, agora Ele diz, você não foi beneficiado com o amor incondicional de Deus, agora você vai ter que fazer isso pelo teu próximo. Deus quer que você estenda o amor que Ele te deu ao próximo. Não seja egoísta. Você é amado por Deus e ponto. Agora é eu e Deus, e o resto que se perde. Não é assim não. Até porque uma pessoa só é capaz de amar ao próximo com amor ágape se ele primeiro crê que Deus o amou. Se ele crê que é amado. Irmãos, uma pessoa que está preenchida pelo amor de Deus não precisa de mais nada. Mais nada. Não precisa de reconhecimento de ninguém, de gratidão de ninguém. A pessoa ama. É como Deus. Deus ama sem esperar nada. Mas Deus, o cara não faz nada por ti. É isso mesmo, é assim mesmo. Então, do jeito que Ele nos amou, agora Ele está dizendo, você tem o meu amor. Agora você é capaz de amar as outras pessoas. Aí Ele diz no versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Aleluia. O ser humano, ele tem um anseio de ver o que ele ama e a quem ele ama. Vamos dar alguns exemplos? Eu sei que isso aqui parece meio teórico, mas tente. Não durma não, tente aplicar, pelo menos mentalmente, na prática, o que eu estou lhe explicando aqui, e você vai sair daqui muito mais feliz hoje. Olha só, o ser humano ele tem uma necessidade terrível de ver aquilo que ele ama. Se você, por exemplo, for analisar o amor que é pregado por Platão, o amor platônico, a filia platônica. Para Platão, o amor é o desejo por aquilo que não se tem. Eu quero porque eu não tenho. Então, o cara faz um pedido de um negócio lá na China. E ele sabe que tem aí no mínimo 60 dias para poder o negócio que ele comprou chegar. Isso eu estou sendo muito bonzinho com a alfândega brasileira. Então, o cara tem no mínimo 60 dias ali de espera. E aí, a pessoa fica naquela ansiedade. Como eu queria que chegasse. Isso é o amor platônico. É o desejo de ter aquilo que não se tem. E, cara, se acalma, tu já comprou, já pagou, tá tudo certo, tudo direitinho. Mas eu quero, cheio logo. Eu quero pegar, eu quero ver. Então, é nesse anseio de querer ver que o ser humano, ao longo da história da humanidade, caiu na idolatria. Porque se eu quero ver o Deus que eu estou adorando, eu quero pegar no Deus que eu estou adorando, então eu vou fazer uma imagem dele. Eu vou adorar o meu Deus vendo, vou beijar os pés dele. Aí vem a idolatria. A partir daí, desse anseio que o ser humano tem. Aí chega Jesus e usa o apóstolo João para dizer assim, olha, ninguém nunca viu Deus, né? Eu vou ensinar vocês a satisfazer esse anseio que vocês têm de ver o que vocês estão amando. Ame o próximo a quem você vê, e você estará amando a Deus a quem você não vê. Deus está no próximo a quem você ama. Deus está no doente de quem você cuida. Deus está no encarcerado que você visita. Deus está no pecador a quem você leva uma palavra para ele se converter.
Entende agora por que Jesus Cristo disse assim, que naquele dia muitos ficarão de fora, e ele disse, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não foste visitar-me, estive doente e não foste me ver. Mas Senhor, quando foi que nós não fizemos essas coisas? Quando foi que o Senhor teve fome e a gente não te deu de comer, o Senhor teve sede e a gente não deu de beber? Ele disse, quando vocês deixaram de fazer isso a algum semelhante de vocês, a um desses pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Então João agora vem, no versículo 12, diz, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Aleluia. Está entendendo? Então, para que o seu amor por Deus seja completo, não basta você cumprir os mandamentos que agradam a Deus, não cometer idolatria, adorar a Ele, porque isso é de justiça. Não, você deve cumprir o mandamento em relação ao próximo. Então você deve amar o próximo, e aí o seu amor por Deus estará completo. Quando você amar o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, aí o amor de Deus estará perfeito em você. Versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Aleluia. Ou seja, nós temos que confessar que Jesus Cristo veio em carne, porque existe uma série de heresias que negam que o Senhor Jesus Cristo se fez carne. Existe uma série de heresias que ensinam que Jesus era Deus, como o ebionismo, por exemplo. Não, Jesus era Deus, ele fingiu que morreu, ele não morreu não. Como se o cabo está ali na cruz, aí, fingindo que morreu, ele não morreu de verdade não. Aí, quando o povo foi embora, tira esse negócio aqui para descer. Mas não é assim. Negar o Filho é negar a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos negar a humanidade dele. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Se não houvesse essa união hipostática da natureza divina e humana do nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum de nós seria salvo. Porque a ponte de ligação que há entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. É a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo que nos salva. Não é a divindade, é a humanidade. Foi porque Ele morreu, foi porque Ele pagou o preço dos nossos pecados que nós recebemos a salvação. Então não se pode negar que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, que Ele se fez carne e habitou entre nós. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Olha só, nós conhecemos, ou seja, você está aprendendo, você sabe agora que esse amor existe. Segundo, nós cremos no amor que Deus nos tem. É uma questão de fé, de decisão, não é de sentimento. Não espere sentir o amor de Deus. Creia que Deus te ama. E aí você terá o amor dele na sua vida. 16, parte B. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Aleluia. Está entendendo? Se você crê que o amor de Deus verdadeiramente está na sua vida, que Ele te ama incondicionalmente, e por crer nisso, você tem esse amor verdadeiramente, e aí você ama, porque o amor não é um sentimento, ele é ação.
ele aprova, você tem que realmente amar o próximo. Ah, mas o próximo matou, acabou comigo, sim, mas eu amo do mesmo jeito. É incondicional, é incondicional. Aí ele diz que Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Então, para que Deus possa realmente estar em você, e você está verdadeiramente nele, você tem que amar o próximo, como ele te ama. Ah, mas isso traz um versículo à memória. Lá em João 15, Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Entende agora porque é que quando os discípulos saíram de Pentecostes inflamados, cheios do Espírito Santo, você está entendendo porque é que Pedro andava e a sombra dele, quando batia no enfermo, o enfermo era curado? Paulo tirava o avental ou algum lenço que ele tivesse. Se não estou podendo ir agora orar no enfermo, não, bota isso aqui lá em cima dele. Botava, o enfermo era curado. Você está entendendo porque é que um cara semi-analfabeto como o apóstolo Pedro, na primeira pregação que ele fez, se converteu quase 3.000 pessoas. Na segunda pregação que ele fez, se converteu quase 5.000 pessoas. Quer ver? Segura o 1 João e vai lá para Atos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 41. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui foi a primeira pregação dele, depois que recebeu o Espírito Santo. Quase 3.000 pessoas batizadas em nome de Jesus. Agora vai para Atos 4, 4. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha aí, Atos 4, 4. Na primeira pregação, cheio do Espírito Santo, se converteu quase 3.000 pessoas. Na segunda pregação, quase 5.000 pessoas. Ah, vai 8.000 crentes aí, só em 2 pregações. Está vendo, irmãos, onde é que a gente tem que chegar? Não existe nada melhor do que um crente cheio do Espírito Santo e cheio do amor de Deus. Deus faz isso. Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma. É assim que a gente tem que ser. Quantas pessoas estavam reunidas ali no dia de Pentecostes? Eram 120 pessoas, né? É o que diz lá em Atos 1. Eram 120 pessoas reunidas. Irmãos, aqueles 120 crentes que saíram do dia de Pentecostes, eles reviraram o mundo de cabeça para baixo. A história do mundo foi transformada com aqueles 120 crentes. A gente não tem 120 aqui não. Mas a gente tem pelo menos 1/3 disso. Se a gente conseguir revirar o Brasil, já está bom demais. Deixa Deus levantar os crentes dos outros cantos para revirar os pais dele. Né? Mas é isso que a gente tem que pensar. A igreja tem que ser cheia do Espírito Santo e cheia do amor de Deus. Aí você vê Deus operar. Aí ele diz lá no versículo 17: nisto é perfeita a caridade para conosco, o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, o castigo, e o que tem medo não é perfeito em amor. Glória a Deus.
sendo cheio do Espírito Santo, sendo cheio do amor de Deus, a primeira coisa que vai desaparecer da gente é o medo. O medo de não se salvar. O medo de pegar no microfone desse para falar do amor de Deus, ensinar o Evangelho verdadeiro. O medo de pegar um microfone desse para pregar lá na praça pública, lá na feira. O medo de orar no doente e o doente não ser curado. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, que está cheia do amor de Deus, o medo desaparece. Antes dos irmãos receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde é que eles estavam? Estavam reunidos num pequeno cenáculo com as portas fechadas com medo dos judeus. Depois do Espírito Santo ser derramado sobre a igreja, ele estava cheio do amor de Deus. Onde é que ele estava? No meio de uma multidão, gritando o Evangelho, onde se converteram e foram batizados quase 3.000 pessoas num dia. Vê a diferença? E aí, os meus olhos ficam cheios quando eu estou lendo esses textos em casa. E eu digo, meu Deus, será que a gente não pode ser assim também? Será que esses dias não podem voltar a acontecer de novo? Deus é o mesmo. Deus não mudou. A palavra dele é a mesma. É possível. E o meu coração se enche de alegria quando eu penso nisso. É possível. Deus é o mesmo. A palavra é a mesma. O Espírito Santo é o mesmo. Ele diz no versículo 19: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, irmão, nós vamos ter que começar a exercitar a paciência. Nós vamos ter que começar a exercitar o amor puro, sincero. Se a gente não conseguir conviver bem com nós mesmos, irmão da mesma igreja, ou com o povo de casa, a gente já viu que o amor de Deus permanece em nós porque nós cremos que Deus nos ama incondicionalmente. Então, se Deus nos ama incondicionalmente e eu creio, então o amor de Deus permanece em mim. Mas para que esse amor seja perfeito, eu preciso amar também o meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. E isso implica dizer que se eu não amar o próximo como a mim mesmo, eu também não amo a Deus. Eu estou só com conversa fiada. Porque o amor não é discurso, ele é ação. É prática. Assim como a fé. Então, para que Deus veja que você o ama de verdade, você tem que começar a amar o seu próximo. Ame os seus pais, ame os seus filhos, ame os irmãos da igreja. Ame sua esposa, ame seu marido. Ame seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Ame o próximo como a você mesmo. Aquilo que você gostaria que os seres humanos fizessem com você, faça para eles do mesmo jeito. E ele termina com o versículo 21 dizendo assim: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém. Um mandamento. Então, para a gente amar a Deus perfeitamente, necessariamente nós temos que amar o nosso irmão. Se amar o nosso irmão,
o nosso amor por Deus é incompleto. Amém? Essa é